Olá, eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Você já pensou no que acontece lá no leste europeu, naquela região da antiga União Soviética? Como vivem as pessoas naquela região? Você nunca teve curiosidade para saber sobre isso? E como é a pregação do Evangelho? Como é que o Evangelho chega e quais as experiências vividas pelo Evangelho naquela região do leste europeu e demais países de idioma russo? Você já parou para pensar um pouco sobre isso, as dificuldades e também as experiências vividas? Hoje você vai ficar sabendo um pouco mais. Aqui no Manaim Entrevista, eu recebo o pastor Ramiz Abassov, nosso conhecido Samir, para tratar desse assunto. Você vê agora no Manaim Entrevista. E a gente recebe hoje no Manaim Entrevista, aqui, transmitido pela TV Manaim, também você que nos assiste na Rede TV, o pastor Ramiz Abassov, que nós conhecemos como Samir e que já até nos explicou por que é chamado também de Samir. Daqui a pouquinho ele vai contar isso para você. Samir, a paz do Senhor, seja bem-vindo. A paz do Senhor, pastor Josias, a paz do Senhor, queridos ouvintes da Rádio Manaim, é um prazer de poder estar convosco. Samir, você nasceu no Uzbequistão. Pronuncia-se, você é uzbek. Sim, é a maneira como chama quem nasceu no Uzbequistão. Uzbek. É do Uzbek, tá certo? A língua, o idioma, é um idioma russo ou próximo ao russo que se fala? Não, a língua lá é Uzbek, que Sim. quase tem nada a ver com russo. Que coisa. Mas por ser União Soviética, todos aqueles 15 países eram forçados a falar russo. Então, para mim, primeiro idioma é o russo. Primeiro idioma russo que você aprendeu e que fala fluentemente. Uma pergunta pessoal, quantos idiomas você fala? Mal, uns 3 ou 4. Aliás, quando eu apresentei, Samir, todo mundo pensou que eu ia entrevistar alguém falando em russo aqui, né? Aí você está falando português e você desenvolve bem o português. Obrigado. O pastor Samir, ele já morou, claro, no seu país de origem, o Uzbequistão, também já morou no Brasil, passou uma temporada aqui no Brasil e hoje mora nos Estados Unidos, lá no norte da América do Norte, lá dos Estados Unidos, na região de Massachusetts. Samir, quanto tempo você morou aqui no Brasil antes de ir para os Estados Unidos? Uns 8 anos. 8 anos. 8 anos. E agora quanto tempo lá? Já mais ou menos, vai fazer 10 anos agora em janeiro. Trabalhando lá, envolvido com a obra do Senhor, Sim. Vivendo uma experiência ali. Eu acho que o pastor Samir, só com ele a gente dava para fazer uns 4 Manaim entrevistas, porque tem tanta coisa para falar, dentre elas a experiência dele ali nos Estados Unidos, quer dizer, uma fase nova da sua vida. Samir, fala um pouquinho sobre como foi a sua experiência de conhecer a Igreja Cristã Maranata. Onde você morava, como esta obra chegou até você? Era uma experiência incrível, porque eu morava no Uzbequistão, eu já era formado, eu fiz pós-graduação em economia, eu trabalhava como gerente geral do banco, eu já tinha 25 anos e já era casado, acabei de casar com a minha esposa Tamila. Nós estávamos numa igreja evangélica tradicional, uma igreja pentecostal, e a gente sempre estava orando. Interessante que, lendo o livro dos Atos, vendo como Deus operava, eu sempre pedi, por que o Senhor não fala tão claro conosco hoje, como naquele momento? E uma vez o Senhor nos deu revelação, dizendo, muda para a Rússia, porque eu vou te mostrar a minha obra. E nós mudamos como esposa, deixamos tudo para trás, mudamos para a Rússia, tentamos lá estabelecer a vida, sofremos um pouquinho, visitamos várias igrejas evangélicas, tentando achar a obra que o Senhor queria mostrar para a gente. E Deus fez um milagre, foi um pastor do Brasil para Moscou, cidade de 16 milhões de habitantes, como turista para ver Moscou por 2 dias. E Deus nos fez encontrar naquela cidade. Esse pastor
que é o pastor Alexandre Gueiros, que é o vice-presidente da Igreja Maranata. Ele era diplomata, naquele momento era embaixador do Brasil na Ucrânia, e sendo pastor nosso da Igreja Maranata, ele testemunhou da obra. Nós recebemos uma bênção, só que quando ele voltou para a Ucrânia, ele recebeu uma ligação do presbitério. O Senhor revelou ao presbitério que tinha encontrado um casal na Rússia e o Senhor queria eles no Brasil. Nós não contamos nada da nossa experiência, por que nós saímos do Uzbequistão, o que nós estávamos fazendo na Rússia. Mas quando o Senhor mostrou que Ele queria nos no Brasil, nós viemos. Eu pensei naquela época, não, Deus deve ter dado-nos um presente para ir no Brasil, um país maravilhoso que eu só conhecia pela TV, pela internet, para voltar e continuar a procurar a obra que Deus queria nos mostrar. E quando nós chegamos aqui, subimos no Manaim, primeiro dia, praticamente direto do aeroporto, nós fomos para o Manaim, os pastores ofereceram a oração. Eu não falava português, só eu e a esposa falávamos inglês naquele momento. O Senhor começou a falar conosco pela palavra profética, através das línguas estranhas, da interpretação. O Senhor falou assim: filho, eu te mandei sair do seu país, mudar para outro país, dizendo que eu iria mostrar a minha obra a ti. E porque você obedeceste, eu te trouxe até aqui. Aqui que é a obra que eu quero te mostrar. Nem Alexandre sabia disso. Glória a Deus. Então nos quebrantamos, choramos, que na Rússia nós sofremos muito naquele momento, choramos muito. E quando nós voltamos, recebemos uma grande bênção nos seminários, nas aulas, começamos a testemunhar daquilo que nós vimos para várias igrejas que nós já tínhamos visitado, procurando a obra lá. E com esse testemunho nós conseguimos marcar um seminário, pastores do Brasil vieram, e assim começou devagarzinho a espalhar a obra na Rússia e depois para os outros países também. Glória a Deus. E hoje você já faz, dentre as suas atividades vinculadas à Igreja Cristã Maranata, um dos trabalhos que você faz exatamente de tradução, né, do português para o idioma russo, para essas pessoas que também falam o idioma russo, e de maneira assim, o que nós verificamos aqui no dia a dia da igreja, que de maneira bastante recorrente, nós recebemos pastores lá daquela região que vêm exatamente para fazer a mesma coisa que você veio fazer, né? Para conhecer a obra. Foi interessante que eu e a minha esposa estamos traduzindo as nossas EBDs, as perguntas, as aulas das crianças, aulinhas do instrumento musical, aulinhas das crianças que são transmitidas pelo YouTube. E nós temos um retorno maravilhoso. As pessoas sempre agradecem, dizem: olha, esse trabalho que vocês fazem é precioso, porque serve de uma grande bênção. E alguns que estão ouvindo este testemunho, às vezes nem acreditando, querem vir ao Brasil e ver com os próprios olhos. Mas os outros que já são igrejas vinculadas a nós, afiliadas a nós, eles sempre querem vir aqui para renovar as forças, pegar as últimas revelações, ficar nessa atmosfera do Manaim, da comunhão com os outros pastores, para poder voltar e continuar esse trabalho maravilhoso que o Espírito Santo está fazendo, preparando a igreja para a volta do Senhor Jesus. Fala um pouquinho, Samir, sobre isso. Você começou a dizer, quer dizer, você e a Tamila, sua esposa, vocês fazem continuamente esse trabalho de tradução, né? Então, a Escola Bíblica Dominical, que você falou... Escola Bíblica Dominical, ao vivo, nós traduzimos sempre... Tradução simultânea, com voz. Simultânea, pelo nosso estúdio aqui, do Rádio Manaim. Nós ouvimos e traduzimos ao vivo, e os meninos aqui, eles pegam a voz, colocam sobre o vídeo, e sai, e todos os seminários, reuniões especiais que o presbitério faz, tudo que é transmitido pela internet a gente traduz. Eu quero explicar para você que está nos assistindo, você que está nos vendo pela televisão, por exemplo, ou você que está nos assistindo pela TV Manaim, pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, que esse trabalho é um trabalho contínuo. O que o pastor Samir está falando aqui é exatamente uma das ações de comunicação que são feitas aqui, essa ação é feita aqui, para nós atingirmos pessoas em outros idiomas. Então,
nós temos um sistema que o pastor Samir, lá nos Estados Unidos, ele recebe um evento que está sendo transmitido ao vivo e ali, simultaneamente, ele faz a tradução, né, através desse sistema, do equipamento que nós utilizamos, e essa voz do Samir, ela volta para nós aqui, nós fazemos a sincronia e enviamos num link alternativo para o idioma russo, com tradução simultânea naquele idioma. Não só nesse idioma, da mesma maneira que o pastor Samir executa esse trabalho no idioma russo, nós também fazemos para outros idiomas. Normalmente as nossas transmissões têm 5, 6 idiomas. Eventualmente, quando acontecem situações mais específicas, nós já transmitimos com 10 idiomas, além da língua brasileira de sinais, que também é uma língua, um idioma oficial do Brasil. Mas, Samir, nesse contexto da tradução e dessa aproximação com irmãos, com pastores, eu tenho ouvido muito isso, essa sua experiência, pessoas que estão em busca de encontrar uma experiência, uma igreja que viva uma doutrina fundamentada na palavra, não só nas diretrizes que a palavra traz, na direção que a palavra nos dá, mas também viver as experiências que a Bíblia diz que nós podemos viver. Então eu tenho ouvido bastante, visto bastante situações como essa que acabam nos conhecendo e vêm para conhecer de maneira mais aprofundada, presencialmente, ver a igreja aqui, ver o que ela faz e tudo mais. E recentemente nós recebemos um grupo do exterior, e por isso você está no Brasil, inclusive, você veio dos Estados Unidos para o Brasil para nos ajudar no acompanhamento desse grupo, são todos pastores? Sim, praticamente todos os pastores. Um era pastor, vamos dizer, que está começando uma igreja, e eles vieram aqui realmente para mergulhar nessa experiência que nós temos. Como o apóstolo Paulo ele escreve na Epístola aos Coríntios, ele diz: buscai com zelo dons espirituais e vos mostrarei um caminho mais excelente. Então a obra do Espírito Santo é um caminho mais excelente. Então essas pessoas que receberam algumas experiências com o Senhor, têm uma palavra, servindo ao Senhor com sinceridade, se dedicando e sofrendo muito por não saber de todas as riquezas que o Espírito Santo tem para eles. Quando eles ouvem o nosso testemunho, eles querem vir, ver, para aprender mais, para poder também se aproveitar de tudo aquilo que o Senhor Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário, mas que infelizmente algumas igrejas evangélicas esqueceram por alguma razão. Então não estão vivendo toda a riqueza do próprio Pentecoste que o Senhor Jesus nos deu. Então quando eles vêm, nós temos essa oportunidade, não simplesmente mostrar nas Escrituras, mas também mostrar para eles como na prática isso está funcionando, não simplesmente esporadicamente, mas todos os dias, nos nossos cultos, em cada nossa igreja, que o Espírito Santo tem essa oportunidade de edificar a igreja e conduzir a igreja para este caminho mais excelente. Glória a Jesus. Eram 7 países. 7 países, né? Um de cada país. Sim, mais ou menos. Nós tivemos, por exemplo, dos Estados Unidos, da igreja russa, de língua russa, nós tivemos um casal da Califórnia, da cidade de San Diego, que nos receberam uma vez, logo antes da pandemia. Queriam logo vir aqui para ver com seus próprios olhos, mas porque o Brasil fechou naquela época em função da pandemia, as passagens deles foram devolvidas para eles pela companhia aérea. Então estão esperando esse período todo para poder vir. Tivemos um pastor da Alasca, que também o pastor Alexandre ele conheceu através de alguns contatos, está participando com algumas videoconferências que nós estamos fazendo, alguns pastores do presbitério, pastor Alexandre Gueiros, que é o nosso vice-presidente, pastor Gilson Souza, que muito conhecido na Rádio Manaim e pelos nossos irmãos,
também junto ao pastor Gerson Belucci, Maurílio Martins, pastor Walter Babo, que sempre nos ajudam para fazer essas conferências, quando aquelas igrejas que são afiliadas e vinculadas a nós, as igrejas que vivem já a mesma doutrina, a mesma experiência, então nós fazemos essas reuniões para orar uns pelos outros. Eles sempre pedem a ajuda do corpo, dos pastores, para consultar alguns assuntos, algumas decisões que já oraram, já consultaram lá e querem uma maior segurança. Então eles trazem para esta reunião, esses assuntos são colocados diante do Senhor, o Senhor, através dos dons espirituais, confirma, orienta, revela alguns detalhes que são muito enriquecidos por isso. Então nós tivemos essas pessoas dos Estados Unidos, nós tivemos um pastor da Moldávia, que veio também pela primeira vez, o irmão dele, mais velho, que também é pastor, já esteve no Brasil, recebeu uma grande bênção, começou a aplicar algumas doutrinas, passou o testemunho para o irmão dele, então o irmão dele também estava ansioso para vir, ele veio. Tivemos um pastor pela primeira vez do Azerbaijão, que contou as experiências dele. O país lá é 98% muçulmano, país meio restrito no sentido de abertura do próprio povo para o evangelho. Estão passando grandes provas lá, também recebeu uma grande bênção. Então nós tivemos, além disso, nós tivemos um pastor da Quirguízia, que já estive aqui uns 15 anos atrás. O pastor Alexander começou a aplicar algumas coisas, por algum motivo o contato foi interrompido, ele estava orando lá, nós estávamos orando aqui, conseguimos reencontrar o contato dele, e ele falou que com grande alegria gostaria de voltar ao Brasil, ficou muito feliz. É que me chamou a atenção muito, pastor Josias, que eles vieram aqui no dia 24 de novembro. Sim. E subiram ao Manaim de Domingos Martins, dia 25, participaram do seminário lá, desceram, participaram dos cultos, de alguns eventos aqui no Rádio Manaim, participaram do seminário dos jovens em Caracica, depois Evangelho Sem Fronteiras, e os testemunhos que eles deram. Depois de ver tudo aquilo, um disse o seguinte, ele falou, ele estava aqui pela primeira vez, ele disse o seguinte: eu orava muito, pedindo ao Senhor, eu vi algumas necessidades nas nossas igrejas, ser um coordenador de uma região. Ele disse, eu sempre orava se existia ainda igreja do livro dos Atos, igreja apostólica, igreja primitiva, a igreja que vive a mesma experiência. E ele disse que aqui eu quero testemunhar para vocês, aqui eu encontrei a igreja que vive, é a mesma doutrina, é a mesma experiência, e para nós foi um grande encorajamento e uma resposta de Deus para mim. E o outro comentou logo em seguida, quando nós estávamos conversando, ele falou, olha, eu também gostaria de dar meu testemunho, porque quando eu ouvi de alguns outros, depois de vocês, quando vocês vieram, dando testemunho da obra que o Espírito Santo está realizando no vosso meio, eu disse para mim, eu quero ir e ver se tudo aquilo que eles falaram é verdade, ou se o pessoal está exagerado um pouquinho. E diz ele, eu quero dizer aqui como a rainha de Sabá, aquilo que me falaram, aquilo que vocês testemunharam, nem pouco mais ou menos reflete aquilo que eu vi aqui. Eu estou muito maravilhado. Eu recebi uma grande bênção, um renovo aqui, e eu quero testemunhar para vocês que Deus está usando vocês, e eu estou assumindo compromisso para levar esta bênção comigo, para poder aplicar e transmitir tudo aquilo que o Espírito Santo confiou. Então, é muito maravilhoso, muito agradável ver que aquelas orações que nos fazíamos, eu lembro quando pela primeira vez, no ano 2000, nos encontramos com o pastor Alexandre, que testemunhou da obra, e quando nós viemos em 2001, era início do ano, em fevereiro de 2001, nós pousamos aqui no Brasil, conhecemos tudo, e na volta nós começamos a orar pela nossa região, pelos nossos países, pedindo, Senhor, dá esta bênção.
dá a gente condições de levar esta obra, testemunhar que o Espírito Santo possa ter a mesma liberdade que ele tem aqui na igreja que está Maranata, lá, e hoje ver essas pessoas vindo, abraçando a obra do Espírito Santo, é muito agradável. Glória a Podemos Deus. glorificar o Senhor e dizer, o Senhor ouviu as nossas orações. Glória a Jesus. Eu quero fazer uma pequena referência aqui. O pastor Sami falou sobre duas passagens bíblicas nessas experiências que ele acabou de relatar dos nossos irmãos lá que vieram, né, do leste europeu. Uma delas é a Igreja do Livro de Atos. Talvez você que está nos assistindo não saiba bem o que isso quer dizer. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, ele ressuscita, aparece aos seus discípulos, depois ele é assunto aos céus. E os discípulos são orientados a irem para Jerusalém, e a Bíblia diz assim, porque do alto serás revestidos de poder. Eles estavam em Jerusalém quando o Espírito Santo caiu sobre o mundo, sobre as pessoas, caiu sem medida, foi derramado, foi oferecido sem medida sobre toda a carne. E ali começou a igreja primitiva, a igreja original ali, que foi fruto das mensagens que o Senhor Jesus pregou, os discípulos de Jesus ali. Essa igreja começou no livro de Atos. E as experiências que essa igreja viveu foram muito maravilhosas pela operação do Espírito Santo, que não era conhecida, as pessoas não conheciam, mas houve uma grande operação do Espírito Santo. E é muito interessante quando essa palavra é trazida, porque os dois momentos da história da igreja de maior operação do Espírito Santo foram o seu início e o seu final, ou seja, o final do projeto de Deus, o final da história da igreja aqui na Terra. Naquele momento, pelo Espírito Santo, os discípulos transmitiam uma mensagem que só pela operação do Espírito Santo as pessoas iriam acreditar, que era que Jesus estava vivo, né? Todo mundo viu ele morrer, mas só os discípulos viram ele vivo. E os discípulos tinham essa mensagem, transmitiam essa mensagem, e pelo Espírito Santo muitos se converteram. E hoje a igreja tem o desafio de trazer uma outra mensagem que só pelo Espírito Santo as pessoas vão receber, é que Jesus está por voltar. Jesus voltará muito em breve para levar a sua igreja. Por isso, a experiência do livro de Atos. Por isso, encontrar uma igreja que vive a mesma experiência do livro de Atos dos Apóstolos. Uma outra menção que o pastor Sami fez foi a rainha de Sabá. No período do rei Salomão, essa rainha veio visitar o reino, né, o palácio de Salomão, por aquilo que ela ouviu falar. As notícias chegaram para ela, dando conta de que era um reino extremamente belo, organizado, havia muita sabedoria, e ela veio para conhecer, e ela disse assim, o que me contaram, eu vou usar uma expressão aqui muito do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, não chega nem aos pés daquilo que eu estou vendo, né? O que eu estou vendo é muito maior do que aquilo que me contaram, e também essa foi uma experiência que um dos nossos irmãos compartilhou. E ele disse uma coisa, pastor Josias, queridos ouvintes, ele completou a frase e disse o seguinte, eu vou testemunhar lá que o livro dos Atos dos Apóstolos continua sendo escrito em nossos dias. E foi realmente maravilhoso. Glória a Jesus. Sami, naturalmente que nessas regiões, e nós temos tido a oportunidade de entrevistar aqui alguns pastores que estão vinculados à obra no exterior e que dão esse suporte e tudo mais. E uma das curiosidades, vamos assim dizer, é a diferença cultural. Nós vivemos uma obra que, para nós brasileiros, para todo aquele que abre o coração, ela cai no coração de maneira maravilhosa, cai como uma luva, né? A gente pode se dizer, ela preenche aquele vazio. Como é que é a realidade de países ali no leste europeu, da antiga União Soviética, em relação a viver o Evangelho? Tem, vamos dizer, toda a gama de experiências e de dificuldades. Lá tem países mais abertos para o Evangelho e tem países bem fechados para o Evangelho, porque da origem, vamos dizer, muçulmana, onde, por exemplo, no Uzbequistão, hoje, existe até a lei contra, como se chama, proselitismo. Você não pôde evangelizar lá.
E a obra do Espírito Santo, como você falou, caiu como luva, ela foi como o bálsamo, também eu poderia dizer. Por quê? Porque na obra do Espírito Santo, a evangelização, ela mudou o foco. Porque se eles não podem abertamente na rua falar de Jesus, o que os irmãos fazem quando eles oram, quando eles jejuam pela conversão das almas, e o Senhor dá dons espirituais para eles, então eles têm a oportunidade de chegar, primeiramente, sem falar que estão evangelizando, contar a experiência deles que estiveram com Deus vivo. E ninguém consegue contestar uma experiência, porque é algo pessoal da Glória a pessoa. E depois eles entregam um dom, falando, olha, Deus revelou a seu respeito, isso. Então a pessoa tem essa oportunidade de ouvir a voz de Deus. Ele diz, se você quiser ouvir mais deste Deus, se você quer ouvir mais a voz dele, vai lá na igreja, porque a igreja é o único local, igreja registrada, onde eles podem se reunir e falar de Deus. E assim a igreja está crescendo, vamos dizer assim. Tem alguns países um pouquinho mais abertos para o evangelho, mas todos eles testemunharam que enquanto era cortina de ferro, enquanto a igreja era subterrânea, perseguida, eles tiveram os dons espirituais. Eles tiveram experiências maravilhosas de o Espírito Santo os levar ou reunir, porque eles não podiam reunir abertamente, conduzindo um por revelação, mandando sair de casa, pegar um trem, pegar um ônibus, e quando levar no meio da floresta, e quando cada um chegava, via que já todo mundo reunido pelo Espírito Santo no mesmo local. Glória a Deus. É onde eles começaram a fazer os cultos. Dizem que quando a liberdade chegou, foi a maior prova deles. E junto com a liberdade, quando as portas se abriram, e para eles, todo que falava ser cristão era crente de verdade, porque se chamar o cristão lá muitas vezes significava ir para a cadeia pela sua fé, perder às vezes os filhos, porque o governo tomava os filhos, entregava para o orfanato, para as crianças crescer sem essa influência. Então tudo isso acontecia, mas quando as portas se abriram, muitos vieram, dizendo que são cristãos, mas levaram aquilo que o pastor Geduti fala, cristianismo em vez do evangelho. Isso poluiu muito e muitos perderam a bênção. E hoje, o nosso testemunho da obra do Espírito Santo, eles dizem que é o bálsamo que está trazendo eles de volta das experiências dos pais, que muitos literalmente colocaram as suas vidas por amor do evangelho. E nós podendo fazer parte, a gente glorifica o Senhor, porque isso é uma graça do Senhor, um favor imerecido de poder fazer parte desta obra, ainda testemunhar desta obra e ver esses resultados. Glória a Jesus. Samir, nosso tempo está chegando ao fim. Quero agradecer a sua presença conosco aqui. Aproveitamos, né? Foram dias tão corridos, a gente conseguiu reservar esse tempo para esse bate-papo. Eu quero que você leve o meu abraço para sua esposa, a Tamila, para os seus filhos, tá? E deixar registrado aqui o nosso carinho especial por essa família, né? Nós tivemos aqui uma pessoa que trabalhou conosco, sogra do Samir, a nossa irmã Aziza, já partiu para o Senhor, já está na glória celestial, e isso aconteceu enquanto aqui estava trabalhando conosco. Chegou o momento dela se encontrar com Deus, e ela foi para o encontro com o Senhor, e aqui fica o nosso carinho, né? Inclusive em função da saudade que temos da nossa irmã Aziza, e a nossa palavra de apreço, de companheirismo para você, para sua família, para os irmãos que estão lá em Massachusetts, no estado de Massachusetts. Você falou o nome da cidade? Worcester. Pronto. Então, os irmãos dessa cidade aí, eu não quero nem repetir, porque eu não sei se eu sei falar direito, mas os irmãos que estão aí nessa região norte dos Estados Unidos, onde inclusive mora um irmão meu, minha cunhada, meus sobrinhos, e eu quero deixar um abraço para todos aí. Samir, rapaz do Senhor. Muito obrigado, pastor Josias. Quero agradecer a vocês pelo carinho, pela paciência, e dizer, como o pastor Josias disse, pessoas das outras denominações, que a obra do Espírito Santo, como a palavra diz, muito mais abundantemente, além daquilo que nós pedimos ou imaginamos,
Abracem essa obra, vocês também vão ser muito mais abençoados. Agradeço a todos, Deus abençoe vocês, a paz do Senhor Jesus. Amém. Então você já sabe, continue acompanhando o Manaim Entrevista, veja os horários de transmissão aqui da Rede TV, na TV Manaim você tem durante a semana com algumas reprises, no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube você tem diversas entrevistas feitas como essa aqui hoje, pastor Samir, tá bom? Uma boa semana, Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus.